Escolhi como entrevistado o professor Sandro Marlos Mambir, graduado em História pela USP, mestre e doutor em Educação pela UFPR e doutorando em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Sobre a PEC 241, gostaria de saber quais são os impactos na educação a curto e a longo prazo. Na educação, os mesmos impactos que teriam em relação aos serviços públicos de uma forma geral, né? Então, quando você congela o investimento por 20 anos, né, você vai ter esse estado, né, atual dos serviços públicos congelados, esse estado congelado por 20 anos. Né? Então, isso dependente do crescimento da população ou independente do crescimento econômico. Então, inclusive o próprio Fundo Monetário Internacional, né, questionou muito, não vamos discutir a imparcialidade do Fundo Monetário, claro que ele não é imparcial, ele é ligado ao capital financeiro internacional, um agente, né, do capital financeiro internacional. Ele mesmo acha que a PEC 241 é uma medida exagerada, draconiana, certo? De equilíbrio fiscal, né? Ou de choque fiscal, né? De ajuste fiscal. Então, é uma política desastrosa do ponto de vista de qualquer projeto de desenvolvimento futuro, né? Ou seja, está mais ou menos claro que no capitalismo atual, né, investir na educação não é apenas um gesto de caridade, não é só um produto de uma política mais ou menos ousada em relação aos gastos sociais do Estado. Ela tem a ver com um projeto estratégico de desenvolvimento, né, econômico e de localização, né, dentro do processo de globalização e da divisão internacional do trabalho. Né? Então, países como Islândia, Finlândia, certo? E Suíça se posicionam, né, só para citar alguns, se colocam no mercado ou na divisão internacional do trabalho e no processo geral de globalização, num patamar mais elevado, né, por serem centros de desenvolvimento técnico, científico, né, ou seja, a ciência, a técnica, a tecnologia, né, não é necessário dizer, ela é parte do processo de valorização do capital, né, ela agrega valor. E esse ajuste fiscal maluco, né, reacionário, esse choque econômico reacionário, que é composto pela PEC 241, pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência e pela reforma do ensino, é um pacote que possui uma única lógica, né, orientado por uma única lógica, ele vai condenar o país a uma condição subalterna, né, na divisão internacional do trabalho, né, vai engessar sua posição como país primário exportador, né? E talvez, acho que essa é a grande pretensão deles, criar condições chinesas de produção, de relações sociais de produção, ou seja, desvalorizar a renda média do trabalho a um ponto em que seja atraente para o capital financeiro investir, né, passar a investir, a ter investimentos produtivos aqui. Né? Acho que em última instância, né, esse pacote, né, de reformas, ele tem esses dois objetivos. Primeiro, acenar o capital financeiro internacional que, apesar de um certo desajuste fiscal, o Brasil vai continuar a cumprir com suas obrigações em relação ao mercado financeiro, ao pagamento dos títulos da dívida pública, não importando o quanto que esses juros são aviltantes, não importando o quanto que essa dívida pública condena e compromete o desenvolvimento econômico e a política social do Estado. Primeiro isso. E segundo, promover uma reforma do trabalho associada a uma reforma da Previdência que vai ter como efeito imediato a PEC 241 também, porque a PEC 241 ela praticamente congela o salário mínimo,
Ela prevê isso, ela prevê o congelamento do salário mínimo. Então, de criar condições que eu chamo de chinesas de produção, ou seja, uma força de trabalho quantitativamente significativa, né, mas com uma renda média, com um salário médio baixo, né, para atrair investimento estrangeiro, né, investimento direto, como se diz. E quanto à reforma do ensino médio, como o senhor acha que essa deveria ser feita? Primeiro, o ensino é um direito. Tá? Também não é apenas tomar o ensino como um instrumento de desenvolvimento econômico capitalista, certo? Ela é um direito e ela é parte fundamental do processo civilizatório. Tá? Então, a reforma do ensino, na minha opinião, o ideal seria aquela reforma que implantasse a escola integral e que o ensino fosse o mais amplo possível. Tá? Para que o aluno, o adolescente de 14, 15 anos, tivesse pelo menos o ensino médio durante 3 ou 4 anos, o mais amplo acesso às diferentes formas de cultura, né? A ciência, a literatura, a arte, certo? Eu sou contra a formação técnica de segundo grau de ensino médio. Eu acho que ela produz uma formação parcial, né? Gera trabalho semi-qualificado, mas a partir de uma lógica de uma formação parcial e unidimensional. Quando nós generalizamos o ensino médio técnico, nós estamos alienando o adolescente de uma parcela significativa do conhecimento socialmente e historicamente acumulado. Então, eu vejo um ensino médio ideal a partir dessas premissas. Um ensino com uma carga maior, certo? Claro que tem que ter uma escola diferente, uma escola materialmente melhor, né? Muito melhor do que nós temos, professores valorizados, né? A única forma de você alterar hoje a realidade do ensino brasileiro é investimento, né? Gasto público. Materialmente falando, em relação à realidade material das escolas, e também valorizando a profissão do professor. Né? Você só pode atrair quadros, né? A profissão de professor não deve ser uma profissão que não atraia, né? Que não tem atração nenhuma, ao contrário, né? Que se cria um verdadeiro senso comum de repulsa, certo? A esse ofício, a essa profissão, que é o que nós temos hoje, né? Não, ao contrário, né? Nos países onde há uma educação avançada, uma educação de qualidade, a profissão do professor é valorizada, tanto quanto as profissões mais nobres, digamos assim, entre aspas, né? Então, essa valorização do professor passa por elevar a sua remuneração média. Você tem que atrair a juventude para os cursos, certo? De magistério, correto? De licenciatura, né? E você só vai atrair a juventude não por um apelo moral, certo? Tem que ser um apelo econômico, material. Além disso, né, apostar, né, na educação e na valorização do professor também diretamente, eu diria até não indiretamente, diretamente é apostar no desenvolvimento científico, né? Ou seja, naquelas disciplinas que são a base de qualquer desenvolvimento científico. Então, um professor de química, por exemplo, ele não vai se restringir, valorizando a profissão de química, ou do professor de química, esse professor não vai se restringir ao conhecimento de sala de aula, ao conhecimento, entendeu, instrumental, né, escolar, né? Ele é um químico também, correto? Que, oferecendo condições para ele vai aliar perfeitamente ensino e pesquisa, né? Então, na realidade, nós estamos há muito tempo, né, no Brasil, acho que, enfim, nós nunca tivemos uma política de valorização de fato da educação, né? Aqueles que se envolvem com a educação, estão envolvidos com ela e na luta, né, por ela,
que é fundamental. Eu acho que o professor que não luta é um mau professor, né? Eu acho que nós estamos tentando, né? lutando, mas seria necessário uma revolução da educação no Brasil, literalmente, tá? E eu não vejo a curto prazo, em função da correlação de forças, né, do quadro de hegemonia política do país, a possibilidade de se realizar, mas é uma necessidade, E quanto à escola sem partido, como esta limita o professor em sala de aula? A escola sem partido, o problema é que a gente tem que levar a sério isso, tá? Ou seja, o correto mesmo é que isso fosse tomado como uma piada de mau gosto, simplesmente assim, tá certo? É um imbecil qualquer, um desclassificado qualquer que propôs uma coisa dessa, né? Vamos fazer alguns xistezinhos, né? Algumas piadinhas a respeito disso e ponto final. Mas parece que este superou, né, essa fase da anedota e da piada, né, que é, em última instância, né, a razão, né? Quer dizer, e nós estamos ultrapassando os limites da razão. Infelizmente, a gente tem que encarar isso, né? Então, isso é uma expressão do bloco hegemônico, né, que está no poder hoje, que vem se consolidando já faz algum tempo, né? Não é em função do impeachment que esse bloco não apareceu do nada, ele foi alimentado, né, por um bom tempo, e inclui todo tipo de gente, né? E principalmente tem um caráter, politicamente falando, muito reacionário, né? Que é dado pelo componente fundamentalista, né? Isso não é novo assim na conjuntura atual, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, houve essa ofensiva reacionária em alguns estados. Então, em alguns estados, como Kansas, por exemplo, o criacionismo passou a ser parte do currículo escolar. É um absurdo, certo? E aqui explicará isso, né? Essa visão grotesca da história, né? de tudo, né? Da ciência, da cultura, né? Que está por trás desse projeto da escola sem partido. Ou seja, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, a visão grotesca da humanidade, do ensino, da educação, da ciência, da cultura, que alimentou esse projeto. E a primeira questão é essa, né? Ele é grotesco. E segundo, é que a gente tem que levar a sério isso. A gente tem que reagir a isso. Eu, honestamente, não esperava que um dia na minha vida teria que enfrentar uma coisa dessas. Eu pensei que isso é uma coisa superada, perfeito? Superada pela derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, perfeito? Superado pela derrota da ditadura militar não só no Brasil, mas na América Latina, correto? Eu não esperava que isso fosse novamente, né, que essa situação fosse novamente realimentada, né, e restaurada, né? Ter que enfrentar esse tipo de obscurantismo, né? Na verdade, a luta contra o projeto Escola Sem Partido é uma luta contra a ignorância, né? Contra o obscurantismo. Então, eu agradeço, senhor, pela entrevista. Obrigado. E encerramos por aqui. Tá bom, obrigado.